matemática, como na própria vida, nós estamos sempre às voltas com a solução de problemas. Mas nas aulas de matemática, a resolução de problemas é com certeza o maior dos problemas. Mas é uma vivência que, se praticada em conjunto, permite que todos aprendam, é muito rica. Mas fica uma dúvida, como é que o professor pode facilitar e até mesmo enriquecer esse processo? É sobre isso que a gente vai conversar agora. Vamos analisar um problema que pode ser resolvido por uma turma de terceira ou quarta série. Um barco precisa carregar 76 pessoas de uma margem a outra de um rio. As pessoas estão com pressa de atravessar o rio, mas o barco só pode carregar apenas 12 pessoas de cada vez. O que se quer saber é quantas viagens esse barco terá que fazer para transportar essas pessoas. Nós, adultos, percebemos logo que se trata de um problema de divisão. Não se trata de repartir uma quantidade entre pessoas, mas a divisão não serve só para repartir. Nesse problema, por exemplo, nós precisamos saber quantos grupos de 12 pessoas cabem nas 76. Cada grupo desses resulta numa viagem do barco. Em outras palavras, nesse problema, nós estamos verificando quantas vezes o 12 cabe no 76. São 7 viagens. 6 delas com 12 pessoas e uma com 4 pessoas. O quantos 12 cabem em 76 é um outro significado da operação de divisão, diferente do significado habitual de repartir. É usando esse significado que se resolve o problema. Mas o problema não precisa obrigatoriamente ser resolvido pela divisão. Numa turma de terceira série, por exemplo, é comum os alunos ainda não reconhecerem o significado da divisão de que falamos. Mas se eles forem incentivados pelo professor, encontrarão meios de resolver o problema. Por exemplo, podem fazer 76 menos 12 igual a 64. 64 menos 12 igual a 52. 52 menos 12, por sua vez, é igual a 40. Cada 12 que tiram de 76 indica uma viagem. Esse problema foi dado numa terceira série em que os alunos tinham aprendido muito pouco sobre divisão. Vamos ver o que ocorreu. E aí, Tati, o que você resolveu fazer aí? Vocês tinham falado pra mim que eu fazia de um jeito, agora vocês resolveram mudar? Aquilo é complicado. É complicado? Tati? Porque a Tati não sabe fazer 2007. A classe foi dividida em duplas. A professora conversou com várias duplas. Ela não explica, mas faz perguntas, incentiva, desafia. O que a gente vai ter que descobrir agora é quantas viagens vão ser necessárias para o barco fazer. Mariana, quer perguntar? O que você quer perguntar? Era só que de vezes, só de vezes, sim? Renê, por que você está fazendo desse jeito? Porque para dividir, que as pessoas vão atravessar de um lado para o outro lado. Eu acho que seria legal isso que vocês fizeram. Vocês foram fazer de cabeça? Vocês foram fazendo isso? Não, eu escrevi. Eu acho que era bom deixar isso, não acha? Note que não surgiram os processos descritos, surgiram outros. Essa criança fez grupos de 12 bolinhas para ver quantos desses grupos cabem em 76. Ela está pensando em dividir ou multiplicar, embora não tenha registrado cálculo algum. Vamos ver agora um momento interessante. A professora chama uma criança para explicar no quadro negro a resolução que ela fez. A gente andou aí pela sala e eu estava vendo que todo mundo encontrou uma forma de resolver, né? Eu escolhi uma forma de resolver, que é a forma do Ferrari, que está aqui na lousa, e ele vai vir explicar pra gente o que ele fez e por que ele fez dessa maneira aqui, o problema dele. Vem, Ferrari. Por quê? Eu não sei explicar direito. Olha o seu desenho que você fez, suas operações. Vê se as suas operações te ajudam a você explicar para os colegas o que você fez. É que eu fui fazendo 76 dividido por 12. Daí, o barquinho. Tava lá. Ele foi... Aqui tava um monte de pessoa e aqui tava outro monte. Daí ele foi pegando. 12 daqui, levou pra lá. Voltou. 12 daqui, levou pra lá. Voltou. 12 daqui, levou pra lá. Daí eu fui fazendo 12 mais 12 que deu resultado. Aquele resultado mais 12 que vai dar outro resultado, mais 12.
mais 12, mais 12, mais 12, daí deu 72. Mas Ferrari, quantas pessoas a gente tinha lido no problema que precisavam atravessar? Ah, mas não dá mais pra pôr 72, não dá pra pôr mais 12, senão vai dar 84. Quantas pessoas, aqui, quantas pessoas tinham para atravessar no seu problema? 76. Com essa forma que você achou aqui, 72 pessoas 72 atravessaram. mais 4 agora. E agora, e essas outras pessoas aí? Agora 72, daí atravessou mais 4. Mais 4? Então, o total de viagens? 7. É? Quantas viagens? Essas 7 viagens têm o mesmo número de pessoas? Não. Como é que está dividida essas 6 viagens? Essas viagens todas? Tem o mesmo número, sim, porque só na última que leva só mais 4. Todos levam 12. Na última viagem vai levar essas 4 pessoas que ficaram. Nesse exemplo que você acabou de ver, o aluno raciocinou corretamente e registrou esse raciocínio de uma forma muito significativa, muito expressiva. Ele colocou numa mesma linha 12 mais 12 igual a 24, mais 12, 36, mais 12, 48 e assim por diante. Só que esse registro está em desacordo com as normas da matemática. O correto é escrever 12 mais 12 igual a 24. Na outra linha, 24 mais 12 é 36. Na outra linha, 36 mais 12 é 48 e assim por diante. Só que isso é semelhante a um erro gramatical, algo que a gente vai corrigindo aos poucos, com o tempo. Nesse momento, importante mesmo é o raciocínio que ele fez correto. Pode parecer estranho que esse problema tenha sido resolvido por mais de uma maneira. Isso não acontece quando o professor dá uma teoria e os problemas vêm logo depois, como uma aplicação ou como uma forma de verificar a aprendizagem. Nesse caso, claro que os alunos escolhem quase sempre o mesmo caminho, porque já sabem que o problema deve ter relação com o que o professor explicou antes, com a teoria que o professor ensinou antes do problema. No entanto, nos casos em que vimos, o professor não tinha dado teoria prévia. Os alunos, sem dicas, sem pistas, tiveram que usar seus próprios recursos e experiências. Isso é muito importante no nosso trabalho, né? Nós temos que notar que os alunos raciocinaram, cada um a seu modo, porque o professor não coibiu. Muito pelo contrário, ele incentivou discretamente. E também porque depois cada um pôde mostrar como e o que pensou. E a oportunidade de expor o raciocínio é um incentivo para raciocinar, dizer como a gente pensou. Se eu tenho que pensar e guardar para mim mesmo, o que penso talvez não me interesse pensar. Por isso, o comportamento do professor pode contribuir bastante para a resolução dos problemas. E a professora que nós acabamos de ver agiu bastante bem. Bem, nós já vimos que a atitude do professor é fundamental para que os alunos façam progresso na resolução de problemas. Ele deve incentivar e valorizar o raciocínio, dar voz ao aluno, né, e promover o diálogo na sala de aula. Mas há outros recursos para implementar a resolução de problemas. Quer ver um simples? É evitar problemas ruins. Por exemplo, Maria comeu no almoço 245 milésimos de uma melancia. Quanto sobrou para o jantar? Problemas assim tiram o interesse de qualquer um na resolução de problemas. Se o professor quiser usar um problema assim para treinar, deve antes conversar com os alunos, permitir uma crítica do problema. Pode ser que os alunos até se divirtam com o absurdo da situação. Se isso acontecer, então o problema pode ser interessante. Também, claro, desestimula o raciocínio do aluno o professor que resolve problemas modelo para os alunos e depois dá outros parecidos com aquele. Quem tem que pensar é o aluno. Seguindo modelos, o que acontece é que os alunos aprendem a decorar e não são incentivados a raciocinar. Vamos acompanhar e ver com atenção esse outro trabalho em sala de aula? Então agora a Débora, que é o caixa do nosso shopping, vai explicar pra gente qual é a função do caixa no momento da compra e da venda. Eu acho que o caixa tem que ter muita responsabilidade para dar o troco certo e também para contar os dinheiros. Obrigada, eu vou sempre. E ele também tem que ter uma função muito grande, saber muito bem matemática.
Vivências, experiências são importantes para a resolução de problemas. Vivenciando as situações como essas, as crianças terão mais facilidade de raciocinar em problemas que envolvam compra, venda, troco, porque eles tratarão de realidades que lhes são familiares. Nem sempre, porém, é possível propiciar às crianças todas as experiências relacionadas a uma situação-problema. Às vezes é difícil. Por isso, nós, professores, devemos estar atentos para tudo que pode estimular o raciocínio e converter-se em problema de interesse para as crianças. Às vezes, no meio de um diálogo envolvendo outras disciplinas, há oportunidade para resolver problemas. 64. Quanto que custa a rifa? 50. Dá o dinheiro ou não? Dá. 50 reais. Por que dá? Porque receberam mais. Porque receberam mais. Mais do que 50? Aqui, a turma estava lendo uma história infantil, quando surgiu uma situação que a professora transformou num problema. Outras vezes, um simples jogo de baralho, que serve para desenvolver cálculo mental, também pode conter muitos problemas. Esses problemas, no contexto do jogo, as crianças têm interesse em resolver. Como exemplo, veja esse jogo de segunda série, é o jogo do 21. Com 3 cartas, é preciso somar 21 pontos em cada jogada. Essa é a proposta. Então, cada uma delas é um problema para uma criança de segunda série. Mas é um problema que dá prazer, que dá vontade de resolver. Você acabou de ver uma série de sugestões para o trabalho em sala de aula. Trabalhos em grupo, dramatizações, problemas orais, jogos, etc. Mostramos também o trabalho de uma professora em relação a um problema de divisão, aquele do barco. Em todos eles, o raciocínio do aluno é valorizado. Cada um pôde pensar do seu jeito e depois pôde explicar o seu raciocínio. Há sempre diálogo entre professor e aluno, e entre aluno e aluno, que também é da maior importância. O professor não é aquele que resolve os problemas. Ele levanta questões, incentiva e discute. Em muitos casos, ele até nada explica e deixa mesmo essa tarefa para um aluno. Pois é, o sucesso na resolução de problemas começa aí. Hoje nós ficamos por aqui e até breve.